Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade à nossa lição da Escola Dominical. Estamos hoje com a Revista dos Jovens. Vamos gravar a lição número 4, que será ministrada no dia 28 de abril de 2024. O título da lição é A Realidade Bíblica da Salvação. Dá uma olhadinha porque tem um conteúdo na descrição do vídeo. Texto principal: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Resumo da lição: a salvação é oferecida por Deus por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Leitura semanal. Segunda, Deus é o Deus da salvação. Terça, pelas obras da lei ninguém será justificado. Quarta, a graça de Deus na salvação. Quinta, a graça é para todos os homens. Sexta, Deus quer que todos se arrependam. Sábado, Jesus salva dos pecados. Essa leitura semanal, as referências estão na descrição do vídeo. Objetivos da lição: enfatizar a necessidade da salvação, conscientizar dos efeitos da salvação, compreender que a salvação é para todos que desejam recebê-la. Texto bíblico: Romanos capítulo 3, versículos 21 a 31. O texto bíblico diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, logo, a jactância? Jactância é arrogância, é orgulho, é a atitude que a pessoa tem de ter uma alta opinião sobre si mesmo. Isso é jactância. Então Paulo pergunta: onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E porventura Deus somente porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Aqui é interessante, no versículo 25, gostaria de destacar, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Aqui Paulo fala que na paciência de Deus, que o homem estava cometendo pecados sob a paciência de Deus. Eu tô dando destaque a esse versículo porque eu quero fazer uma relação dele com o versículo
de Atos, capítulo 17, versículo 30, que nós vamos mencionar novamente, mas eu achei interessante fazer essa ligação entre esses dois versículos, porque em Atos 17:30, Paulo diz assim, ele estava pregando no Areópago, lá em Atenas, ele diz assim, de sorte que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então aqui nós vemos que Deus anuncia para que os homens se arrependam. E aqui fala que Deus ele tolerou, é como se Deus tivesse tolerado o pecado sob a paciência de Deus, mas até o momento que agora tem a provisão do perdão do pecado, né? Agora Deus ele proveu o perdão do pecado em Jesus Cristo. Agora Deus não tem mais a paciência, agora Deus ele apresenta a todos os homens o caminho para que eles se arrependam e para que eles sejam salvos. Então hoje não há mais aquela tolerância de Deus. Deus ele deseja que todo homem se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Introdução. Nesta lição estudaremos a respeito da realidade da salvação oferecida por Deus e a sua operação contra o pecado. Se por um lado a Bíblia nos mostra uma má notícia sobre a nossa condição, a de que somos pecadores e estamos afastados de Deus, por outro lado ela nos mostra uma boa notícia nos evangelhos, que Deus proveu em Jesus Cristo, a salvação de que necessitamos para sermos reconciliados com Ele. Esse comentário merece a gente buscar o versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, que diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Esse texto também, assim como Atos 17:30, que nós destacamos, assim como Romanos capítulo 3, versículo 25, que fala pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, sob a tolerância de Deus. E agora 2 Coríntios capítulo 5, 18 e 19 fala que Deus estava reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Olha, irmãos, como isso é importante. Olha como é importante que Deus ele não considerou o tempo da ignorância, mas agora ele notifica os homens em toda parte que se arrependam. Deus disse, olha, eu tolerei o pecado que vocês cometeram, que vocês cometiam, mas agora eu não vou tolerar mais, porque agora eu já trouxe a solução para o pecado. E a solução para vocês terem o perdão do pecado é o meu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Esse versículo diz que em Jesus Deus estava reconciliando consigo o mundo. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz que os nossos pecados nos separam de Deus. Então, quando Jesus estava lá na cruz, ele estava movendo essa barreira que nos separa de Deus. E agora, em Jesus, nós somos reconciliados com Deus. E somente em Jesus nós somos reconciliados com Deus. É por isso que nós precisamos receber Jesus em nossas vidas, confessando Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, dizendo, Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário para pagar a culpa do meu pecado e que o Senhor morreu em meu lugar. É importante nós termos essa consciência de que nós somos pecadores perdidos, mas em Jesus nós somos pecadores remidos, pecadores perdoados por causa do grande amor
com o qual Deus nos amou a ponto de enviar o seu Filho Jesus para morrer por nós. E tem uma necessidade da salvação. O que é a salvação? Ao longo das Escrituras, Deus se manifestou trazendo livramentos para o seu povo quando esse se encontrava em situação de perigo. Deus os livrou da escravidão egípcia, deu-lhes uma terra e diversas vezes operou livramentos de forma milagrosa para os hebreus. O salmista, agradecido e respeitoso diante das diversas batalhas pelas quais havia passado e recebido livramentos, comenta: o nosso Deus é o Deus da salvação. Salmo 68, 20. No Antigo Testamento, duas palavras se destacam para mostrar a ideia da salvação. Natsal, que significa livrar ou libertar, e Yasha, que traz a ideia de conceder vitória ou ajudar. A palavra salvação designa o ato de trazer livramento, de colocar numa posição protegida, de livrar da morte. No Antigo Testamento, Deus é visto como trazendo salvação ao seu povo. Entretanto, seu objetivo sempre foi demonstrar o seu poder para a salvação dos pecados e reconciliar consigo a humanidade, conforme nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. É ele que começa o plano dessa salvação, anunciando aos profetas o nascimento do Messias, e quando chega o momento, grava esse destaque, ele inicia o plano da salvação com o nascimento de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 1, versículo 21. Qual momento, irmãos? Qual momento? O momento é a plenitude do tempo. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo sobre um estudo do nosso canal sobre a plenitude do tempo. Irmãos, assiste esse vídeo, você vai ver que coisa espetacular é a plenitude do tempo. Aprenda o que significa a plenitude do tempo. Consulta o link depois dessa lição. Mas a plenitude do tempo está em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Eu vou ler os versículos 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Essa é mais uma doutrina profunda, a doutrina da adoção. Nós somos feitos filhos adotivos de Deus. O único filho legítimo de Deus é Jesus. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 26 diz que pela fé em Jesus Cristo, mediante a fé em Jesus Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus. Em João capítulo 1, versículo 12, João 1,12 está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo, que é o Espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. Nós fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O filho adotivo, seguindo tudo aquilo que diz respeito à lei, ele possui os mesmos direitos e os mesmos deveres também que o filho legítimo. O filho adotivo, ele possui os mesmos direitos e os mesmos deveres que o filho legítimo. Então, aquela adoção legítima que foi feita tudo direitinho, aquele filho adotivo tem os mesmos direitos e os mesmos deveres que o filho legítimo. Então, nós temos o direito à herança celestial, nós fomos feitos herdeiros de Deus,
filhos adotivos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E em Hebreus está escrito, o escritor aos Hebreus, ele diz que Jesus Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos, que é a doutrina da adoção. Nós somos filhos adotivos de Deus, herdeiros da mesma promessa, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós somos irmãos de Jesus, amém? E Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. A doutrina da adoção é uma das doutrinas mais lindas que a gente pode aprender dentro da Bíblia. Item 1.2, a origem da salvação. A salvação tem a sua origem no próprio Deus. Foi Ele que planejou todo o cenário pelo qual ela aconteceria. E uma das coisas que precisamos entender é que o homem não pode salvar a si mesmo. A moeda de troca proposta pela humanidade para tentar se chegar a Deus são as obras, mas estas são insuficientes. O pecado é uma realidade da qual a humanidade não pode se desvencilhar. E pelo fato de o pecado ofender a Deus, Ele estabeleceu os critérios pelos quais a humanidade pode ser reconciliada com Ele, ainda que pertença a uma sociedade altamente desenvolvida. Em sua sabedoria e justiça, o Senhor nos deu a sua graça. Vamos destacar a palavra graça, que iguala a todos os homens. É desconcertante para o ser humano orgulhoso deparar-se com o fato de que não pode salvar a si mesmo, mas isso não muda a realidade da mecânica da salvação. Eu fiz o destaque aqui da palavra graça. Eu quero fazer um contraponto entre a graça e a misericórdia. A graça é o favor não merecido de Deus, o favor imerecido ou não merecido. Por causa da graça, nós recebemos aquilo que nós não merecemos. Nós não merecemos a salvação, mas por causa da graça de Deus, nós recebemos a salvação. E a misericórdia de Deus, nós não recebemos aquilo que merecemos, que é a condenação. A graça nos dá a salvação. A misericórdia nos livra da condenação. Olha que interessante esses dois conceitos. A graça, recebemos o que não merecemos, que é a salvação. E a misericórdia, não recebemos o que merecemos, que é a condenação, né? Por isso que em Hebreus fala que nós devemos nos achegar no trono da graça, né? Chegar no trono de graça para alcançarmos a misericórdia em momento oportuno. Número 3, 1.3, o meio pelo qual provém a salvação. Como vimos, a salvação de que o homem necessita por causa de seus pecados não pode ser conseguida pelas obras. Essas são contaminadas e que meio Deus escolheu para trazer essa salvação. Irmãos, errei aqui. A irmã pergunta: as nossas obras estão contaminadas. E que meio Deus escolheu para trazer essa salvação? A graça divina, que nós falamos agora. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 também fala: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A graça é o caminho apresentado para todos, e isso contradiz a insuficiência das obras. Essas são tão falhas que o apóstolo nos aponta um perigo acerca do orgulho e as obras. Ambos andam juntos. É natural que estejamos satisfeitos com as nossas boas ações e nisso não há nenhuma condenação. Quando somos aprovados em uma avaliação, quando tomamos decisões acertadas
ou quando realizamos algo que traz orgulho e alegria para a família ou o ambiente que nos cerca, o sentimento natural é que sintamos orgulho pelo que fizemos. Ocorre que podemos nos tornar orgulhosos de nossas vitórias, a ponto de imaginar que nos bastamos para todas as coisas. Quer dizer, as obras, as conquistas que a gente faz, a gente acha que a gente é suficiente e que a gente não precisa de Deus. Isso é muito sério. Essa é a jactância, né? É o orgulho, é a arrogância. Ocorre que podemos nos tornar orgulhosos de nossas vitórias a ponto de imaginar que nos bastamos para todas as coisas. As obras, portanto, não têm a capacidade de nos salvar. Somente a fé em Cristo pode fazer isso. Só existe uma obra para a salvação. Foi a obra que Jesus fez na cruz do Calvário. As nossas obras, o nosso fruto, é bom que a gente faça boas obras, é bom que a gente produza fruto, não o fruto do Espírito Santo, todo fruto, toda boa obra, isso é importante, mas não para a salvação, mas é como resultado de uma vida com Deus, de uma vida espiritual com Deus. É resultado de uma vida na presença de Deus. Aí a gente vai fazer boa obra, vai produzir fruto, mas não para ser salvo, mas porque somos salvos. Porque a nossa obra, ela não é suficiente para nos salvar. E eu não tenho que fazer mais nada para ser salvo. A obra vicária e expiatória de Jesus na cruz do Calvário é suficiente para a minha salvação. Para eu ser salvo, eu preciso só de Jesus. A obra que eu faço é consequência da experiência que eu tenho com Ele. É fruto da salvação. A palavra obra, boas obras, e a palavra fruto, elas são sinônimos. Eu vou mostrar para os irmãos aqui. Olha que interessante. Mateus capítulo 5:16, quando Jesus diz lá no Sermão do Monte, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Olha só, as boas obras glorificam o Pai. Agora, olha lá em João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Ou seja, o fruto glorifica o Pai. Em Mateus 5,16, a boa obra glorifica o Pai. Em João 15,8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Quer dizer, o fruto que a gente produz, a gente glorifica a Deus, e isso é uma demonstração de que nós somos discípulos de Jesus. Então, grave essas duas referências, Mateus capítulo 5:16 e João capítulo 15, versículo 8. Um fala sobre o fruto que glorifica o Pai e o outro fala sobre as boas obras que glorificam o Pai. Mateus 5:16 e João 15:8. E fazer um contraponto, né, uma análise desses dois versículos, que obra e fruto é a mesma coisa, são palavras utilizadas para definir aquilo que a gente faz de bom, né, como fruto de uma vida espiritual, como fruto de uma comunhão com Deus. A necessidade de salvação da humanidade. A humanidade tem a necessidade da salvação. A salvação não pode ser alcançada pelas obras. Qual o meio que Deus escolheu para trazer essa salvação? O meio é a graça divina, o favor não merecido. Temos a salvação, mas nós não merecemos. Isso é por causa da graça. Ninguém pode obter a salvação mediante as obras. A graça é para todos. As obras não têm a capacidade de nos salvar.
Somente a fé em Cristo pode fazer isso. O texto de Romanos é bem enfático quando afirma: Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia, por causa da misericórdia, a gente não recebe o que a gente merece, que é a condenação. Essa misericórdia vindo do latim, ela traz a ideia assim do coração em miséria. A ideia de misericórdia é o coração em miséria, quer dizer, aquele coração que está precisando de alguma coisa. Então, igual naquela época, né, da Idade Média, por exemplo, a gente costuma ver até em filme, né? Aquele servo que está pedindo para o Senhor, para o rei, ter misericórdia dele, e ele fala que a situação dele está difícil, então ele põe aquela situação dele ali e o rei tem misericórdia. Por quê? Porque o coração do rei, ele entra em miséria em relação àquela pessoa, compreende a miséria que aquela pessoa está e tem misericórdia dela e ajuda ela. Entendeu? E ajuda essa pessoa, e perdoa, e estende a mão. Então a misericórdia é isso. Deus nos vê numa situação de miséria, perdidos em nossos pecados e delitos, estamos condenados porque somos pecadores, porque em nós não está o fazer o bem, não há um só que pratique o bem e não peque. Todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, e Deus tem a sua misericórdia. Ele vê a nossa situação de miséria e falou: não, eu terei misericórdia deles, eu vou prover o perdão para eles, para que eles tenham a salvação. Então eu vou ter misericórdia, eu não vou condená-los, eles merecem ser condenados por causa dos pecados, mas em Jesus eu vou ter misericórdia, no meu filho eu vou ter misericórdia, porque a misericórdia de Deus está em Jesus. Quem rejeita Jesus, rejeita a misericórdia de Deus, porque a salvação de Deus está em Jesus. Quem rejeita Jesus, rejeita a salvação de Deus, porque a graça de Deus está em Jesus. Quem rejeita Jesus, rejeita a graça de Deus, porque o amor de Deus está em Jesus. Quem rejeita Jesus, rejeita o amor de Deus, porque o perdão de Deus está em Jesus. Quem rejeita Jesus, rejeita o perdão de Deus. Mas aquele que recebe Jesus, ele alcança graça e misericórdia. Número 2, os efeitos da salvação. Regeneração. Ser regenerado é nascer novamente. Essa ação é realizada pelo Espírito Santo quando a pessoa se arrepende e confessa a Jesus como seu Salvador e Senhor, crendo em seu sacrifício. Olha só, a pessoa se arrepende, confessa a Jesus como seu Salvador e Senhor, crendo em seu sacrifício. Crê que Jesus morreu na cruz para te salvar, pagou a culpa do teu pecado, e ele pagou a culpa do teu pecado morrendo em teu lugar. A morte de Jesus foi vicária e expiatória. A palavra vicário vem do latim. O vicarius significa substituto. A morte de Jesus foi vicária, ou seja, ela foi substitutiva e foi expiatória. Expiação é pagar a culpa por alguma coisa, é ser castigado. Então Jesus pagou a culpa do nosso pecado numa morte expiatória, morrendo em nosso lugar numa morte vicária. Então a morte de Jesus foi vicária e expiatória. Vicária porque foi substitutiva. Jesus morreu em meu lugar. E expiatória porque pagou a culpa do meu pecado. E eu creio nesse sacrifício. E eu digo: Jesus, obrigado porque o Senhor morreu na cruz por mim para pagar a culpa do meu pecado. E eu te aceito como meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu confesso que tu és o meu Senhor e o meu Salvador. É isso que precisa ser feito.
É essa declaração de reconhecimento da necessidade. Senhor, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça, eu preciso de ti, Senhor. É isso que Deus espera de um coração quebrantado e contrito, arrependido verdadeiramente, que deseja ter uma mudança de vida e fazer a vontade de Deus. Continuando a leitura, é algo que está além da imaginação humana, pois o homem não pode mudar a si mesmo. A regeneração, o novo nascimento, é algo que está além da imaginação humana, pois o homem não pode mudar a si mesmo. Seu estado pecaminoso não o impede de ouvir o Evangelho e de entendê-lo, mas o intelecto sem arrependimento, quer dizer, a mente sem o arrependimento, é insuficiente para fazer do homem uma nova criatura. Ele precisa crer em Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, que nós mencionamos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqueles que creem no nome de Jesus são feitos filhos adotivos de Deus. Aqui está falando, irmãos, sobre a mente, o intelecto sem o arrependimento. Eu gosto muito de ler esse versículo que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. E mais para frente no versículo fala, terão a sua mente cauterizada. Se você tiver com uma machucada aqui no dedo, muito sensível, aí você passa algum produto aqui e tira a sensibilidade desse dedo, ou seja, vai cauterizando, aí tira a sensibilidade. É isso que acontece, a mente cauterizada, ela está insensível à palavra de Deus. A pessoa não crê na palavra de Deus, somente o poder do Evangelho para quebrar essa cauterização, para romper essa insensibilidade. E aí é que está o grande negócio, porque a Bíblia diz que Jesus abriu o nosso entendimento para a gente compreender as Escrituras. Jesus, ele apareceu para os discípulos, a Bíblia diz que ele abriu o entendimento dos discípulos para que eles pudessem compreender as Escrituras. Então é Jesus quem abre o nosso entendimento para nós compreendermos as Escrituras. É a pessoa que está com a mente cauterizada, ela está com a mente dela insensível, o entendimento está fechado, mas o Senhor dá um entendimento, amém? E então essa pessoa começa a compreender a mensagem do Evangelho. É muito triste uma pessoa com a mente cauterizada, ela resiste à mensagem do Evangelho, ela resiste à salvação. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz: porque se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. A maior estratégia do diabo é fazer com que a pessoa não creia no Evangelho, com que a pessoa não creia na palavra de Deus, na Bíblia, porque é na Bíblia, é no Evangelho, que o plano da salvação está revelado. Então, se a pessoa começa a ler o Evangelho, ela começa a ver qual é o plano da salvação de Deus, que foi culminado com o tetelestai de Jesus, lá na cruz do Calvário. O tetelestai está consumado. Ali Jesus completou o plano da salvação, porque o sacrifício foi completo e agora nós temos direito à salvação. A salvação está garantida para todo aquele que crê, mas essa revelação desse plano de salvação, o conhecimento desse plano de salvação, a estratégia do diabo é que as pessoas não leiam a Bíblia, porque assim elas não terão o conhecimento do plano da salvação.
elas não terão conhecimento de Deus, porque Deus ele se revelou por meio de sua palavra. A Bíblia é a revelação especial de Deus. Por meio da Bíblia, Deus se revelou quem Ele é, o que Ele pensa, as suas características, o plano da salvação em Jesus. Mas quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, ela não conhece o Deus da palavra. E, infelizmente, muitas vezes fica envolvida com um Deus de religiosidade, de usos e costumes, de práticas, mas ela não conhece a Deus pela fonte da revelação especial que é a sua palavra. Por isso devemos ler a Bíblia, porque é por meio da Bíblia que nós conhecemos o Deus da palavra. Se quer conhecer o Deus da palavra, tem que conhecer a palavra de Deus, porque Ele se revelou na sua palavra. Justificação e adoção é outro efeito da salvação. A adoção nós já falamos, né? E a justificação. A justificação é o ato vindo de Deus em que há o reconhecimento de que fomos absolvidos de nossos pecados e, portanto, não há pendências nossas junto a Deus. Tal fato se dá porque o sacrifício que a nós estava atribuído por causa dos nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo já o fez. Então, foi o que eu falei, é a morte vicária. O sacrifício, a morte que era para ser minha, Jesus morreu a minha morte para que eu pudesse ter vida. Vamos ler aqui novamente. Tal fato se dá porque o sacrifício que a nós estava atribuído por causa dos nossos pecados, quer dizer, a morte que estava atribuída a nós por causa dos nossos pecados, o Senhor Jesus já fez esse sacrifício, ele já morreu essa morte. E sendo esse sacrifício perfeito, estamos livres das acusações que nos eram contrárias. Ser considerado justo implica também ter paz com Deus. O escritor aos Hebreus destaca que o sacrifício de Jesus foi perfeito, eficaz e que vale para sempre. Por quê? Porque ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, aqueles cordeiros, aqueles sacrifícios, eles eram imperfeitos, ainda que tivesse que ser um cordeiro macho de 1 ano, ainda que ele não pudesse ter mancha, que ele não pudesse mancar, que ele não pudesse ter defeito nenhum, mas ele não era um sacrifício perfeito. Ele apontava para Jesus, ele apontava que Jesus seria um sacrifício perfeito e eficaz. Por isso esses sacrifícios eles eram repetidos todos os anos. De ano em ano, esses sacrifícios eram repetidos para que houvesse o perdão dos pecados do povo no dia da expiação, no Yom Kippur. Mas, depois que Jesus fez o sacrifício perfeito, o véu se rasgou de alto a baixo e agora nós temos o livre acesso a Deus por meio do sangue de Jesus. E não foi mais necessário nenhum sacrifício. Porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Santificação. A santificação não é a adoção de uma vida isolada da coletividade, como se o afastamento para com outras pessoas se tornasse santos. Não é a gente viver isolado que nos faz santos, não é, irmãos? Ser santo é afastar-se do pecado para uma dedicação exclusiva para Deus. É certo que a santificação exige de nós que estejam compatíveis com a nossa nova posição. Ela exige de nós ações que estejam compatíveis com a nossa nova posição. Ao novo homem nascido de novo, foi dada uma chance de ser diferente. E essa diferença começa com a santificação. Quando o homem experimenta um novo nascimento, a natureza dele é mudada. Agora ele não é mais homem natural, ele é homem espiritual. Ele não cogita mais pelas coisas da carne, sim pelas coisas do espírito. Ele não cogita mais pelas coisas terrenas, e sim pelas coisas celestiais. Ele quer viver uma vida com Deus. Quando eu falo que o homem não cogita pelas coisas terrenas, irmãos, significa que ele não quer viver uma vida de pecado, uma vida longe de Deus.
não significa que ele não vai querer ter um emprego, que ele não vai querer ter um estudo, que ele não vai querer ter um curso profissionalizante, que ele não vai querer ter um carro, uma casa. Não é isso. Essas coisas terrenas estão relacionadas com o pecado, com aquela vida mundana, né? Vivendo na sociedade corrompida que não está enquadrada dentro dos princípios bíblicos. Não é coisas terrenas no sentido, então eu não vou trabalhar não vou ter emprego não, porque não tem que cogitar pelas coisas terrenas. Não é nesse sentido. Você precisa ter o seu plano, a sua vida, você precisa planejar, ter um futuro. Você gosta de estudar, faz uma faculdade, faz uma pós-graduação. Você quer trabalhar, você vai trabalhar, vai se aperfeiçoar em trabalhar, vai abrir um negócio para você, vai comprar um terreno, vai construir uma casa, vai comprar o carro, vai conquistar os seus sonhos. Isso não tem problema nenhum. Você pode ter uma vida com Deus e desejar essas coisas terrenas, mas coisas da vida. Agora, quando aqui fala coisas terrenas, não cogita pelas coisas terrenas e sim pelas celestiais, é porque deseja ter uma vida com Deus e não uma vida mundana. É nesse sentido, tá bom? Mas não há problema nenhum em você querer ter projetos na vida. Eu compartilhei aqui com a aula número 4 dessa revista aqui, só que é dos adultos, a lição número 4, eu compartilhei porque falou alguma coisa a respeito da volta de Jesus. Então ali diz, né, eu considerei jovem ali, o jovem que abriu mão de expectativas boas, eu acho que até de carreira militar, alguma coisa assim, porque Jesus estava voltando. A gente tem que viver como se Jesus fosse voltar agora, ter uma vida com Deus, como se Jesus fosse voltar agora. Mas nós devemos fazer projetos como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. Você estuda, você trabalha, faz uma faculdade, faz um curso profissionalizante, tem os seus projetos. Quero comprar um carro, quero comprar uma casa, quero comprar um apartamento, quero ter minha vida. Você vai construir a tua vida cuidando dessas coisas terrenas da sua vida, como se Jesus viesse voltar daqui a 100 anos. Mas a sua vida espiritual, desejando as coisas celestiais, é como se Jesus fosse voltar agora. Você tocou a trombeta, você sobe e deixa tudo aí. Deixa diploma, deixa trabalho, deixa tudo aí. Porque agora você vai para a pátria celestial. Nós vamos voltar para casa, né? Estaremos com o nosso Pai Celeste. Mas é importante entender isso. Porque quando Paulo fala que o homem espiritual, ele cogita pelas coisas celestiais, é uma vida com Deus. São os dons espirituais, uma comunhão com Deus, servir a Deus, e que ele não cogita pelas coisas terrenas, é no sentido de carnalidade, de uma vida mundana. Mas não descartando que você tem que estudar, ter um emprego, trabalhar, fazer um curso, fazer uma faculdade, seja lá qual é o teu projeto de vida, mas que esse projeto, você vai conduzindo esse projeto para suas conquistas e vai tendo uma vida com Deus. Amém? Dos efeitos da salvação, a gente pode destacar então a regeneração, a justificação e a santificação. Poderia colocar a adoção também, somos filhos adotivos de Deus. O que é a regeneração? A regeneração é a ação decisiva e instantânea do Espírito Santo, mediante a qual ele cria de novo a natureza interior. É o que eu falei, ele cria de novo a natureza interior, ele cria uma nova natureza. Agora ele coloca em nós uma natureza espiritual. Então eu vou aspirar pelas coisas celestes, pelas coisas espirituais. Eu vou desejar as coisas espirituais, porque o espiritual confere com o espiritual. O substantivo grego palingenesia, traduzido por regeneração, aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. Em Mateus 19:28, emprega-o com referência aos tempos do fim. Somente em Tito capítulo 3, versículo 5, se refere à renovação espiritual do indivíduo.
Embora o Antigo Testamento tenha em vista a nação de Israel, a Bíblia emprega várias figuras de linguagem para descrever o que aconteceu. O Novo Testamento apresenta a figura do ser criado de novo, 2 Coríntios 5,17, mas assim, se aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, o Novo Testamento apresenta a figura do ser criado de novo, 2 Coríntios 5,17, e a devoção, Tito 3,5. Porém, a mais comum é a de nascer, em João 3,3, né? Jesus diz para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Pedro declara que Deus, em sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. É uma obra que somente Deus realiza. Nascer de novo diz respeito a uma transformação radical. A regeneração é o início do nosso crescimento no conhecimento de Deus, na nossa experiência de Cristo e do Espírito no nosso caráter moral. Experiência de Cristo e do Espírito no nosso caráter moral. Um comentário interessante. A decisão de abandonar o pecado e querer a salvação em Cristo importa em aceitar a Cristo não somente como Salvador da penalidade do pecado, mas também como Senhor de nossas vidas. Por conseguinte, o arrependimento envolve uma troca de senhores, do senhorio de Satanás, Efésios 2:2, para o senhorio de Cristo e da sua palavra, Atos 26:18. A pregação do arrependimento sempre deve acompanhar a mensagem do Evangelho, Lucas 24:47. Arrependimento, mudança de atitude. Arrependimento é mudança de atitude. Item 3, a salvação para todos. Uma tão grande salvação. A palavra de Deus nos mostra que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Quando Deus planejou a salvação, ele objetivou salvar a todos. Em Atos 17:30, que foi o que eu já considerei, né? Vou ler de novo. De sorte que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens que todos em toda parte se arrependam. É necessário ter arrependimento, mudança de atitude em relação a alguma coisa. Fazia algo de errado, mudança de atitude, não vou fazer mais. Isso é arrependimento. Arrependimento ele pode vir com choro ou não. Muitas vezes o arrependimento não tem nem uma gotinha de lágrima. Ele simplesmente a pessoa fala: olha, eu fazia isso, não vou fazer mais. Agora eu vou fazer o que é certo. Isso é arrependimento, é mudança de atitude. Eu quero fazer certo porque eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer certo porque essa é a vontade de Deus. A palavra de Deus, portanto, deixa claro que a salvação é oferecida para todos, mesmo que nem todos aceitem o Evangelho. A expressão todos não é reducionista nem restritiva. Portanto, a morte de Cristo tem o poder de salvar a todos os homens, desde que se arrependam de seus pecados nesta vida e recebam a salvação pela fé em Jesus. Número 2, a presciência de Deus e a salvação. Um dos atributos de Deus é a presciência, ou seja, a capacidade divina de saber o que há de acontecer no futuro. Por meio de sua presciência, Deus sabe quem há de responder à mensagem do Evangelho. Mas isso não significa que foi Deus que escolheu quem será salvo e quem não será. Deus não restringe a sua salvação a um grupo isolado de pessoas escolhidas por um critério misterioso, deixando de fora da salvação outras pessoas simplesmente porque ele assim o quis. Aliás, ele deixou bem claro que os critérios da salvação são o arrependimento e a fé no sacrifício do seu Filho Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Presciência é uma característica do intelecto divino e não traz consigo uma ação que inclui ou exclui pessoas. Isso aqui é importante, irmãos. Quando Jesus morreu, ele predestinou todos os homens para a salvação.
A salvação é para todos. A questão é se todos vão aceitar o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nem todos vão aceitar, infelizmente, mas é oferecida a todos. Amém? Número 3, a resposta humana à salvação. Se por um lado a salvação é para todos, por outro lado é preciso que o ser humano corresponda ao chamado de Deus. Os atos de confessar e crer são impulsionados pelo Espírito, mas são ações meramente humanas. Somos chamados a tratar a nossa salvação com zelo, pois ela custou o sangue do Senhor Jesus Cristo. Não podemos viver uma vida de pecados resistindo ao Espírito Santo e nos afastando como consequência da fé que uma vez nos foi dada. Então nós temos a atitude de receber Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Amém? E aí nós temos a experiência da salvação mediante o novo nascimento, uma nova criatura, uma nova natureza, uma natureza espiritual que vai desejar as coisas espirituais. E devemos buscar sempre a presença do Espírito Santo para nos ajudar nessa caminhada. Irmãos, eu li o item 3 aqui, mas eu pulei um comentário, a revista é cheia de comentário, né? São as anotações que eu faço para poder enriquecer a aula. E aqui eu pulei um comentário que diz respeito à presciência de Deus. A presciência de Deus é um atributo de Deus. Deus ele tem atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis. Atributos não comunicáveis de Deus, ou seja, atributos que Deus não compartilha com o homem. Eu vou citar alguns aqui: a presciência, a eternidade, a onipresença, a onipotência, a onisciência, a imutabilidade. Então, presciência, onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade, eternidade. Esses são alguns dos atributos não comunicáveis de Deus, atributos que ele não compartilhou com o homem. Mas Deus tem atributos comunicáveis, que são atributos que ele compartilhou com o homem. A santidade, ele disse: sede santos porque eu sou santo. Então, quer dizer, nós temos essa capacidade de buscar a santidade. A misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O amor, amai-vos uns aos outros. A justiça, o perdão, né? Deus é Deus perdoador, ele também colocou em nós essa capacidade de perdoar. Então, santidade, misericórdia, amor, justiça, perdão, isso são atributos comunicáveis de Deus, atributos que Deus ele compartilhou com o homem. Isso é interessante. Então Deus tem atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis. Atributos comunicáveis, Deus ele compartilhou com o homem: santidade, misericórdia, amor, justiça, perdão. Atributos não comunicáveis, Deus ele não compartilhou com o homem: presciência, onipresença, onipotência, onisciência, imutabilidade e eternidade. O que é graça? Graça significa favor imerecido concedido por Deus à raça humana. Através da graça, o homem é capacitado a compreender e aceitar e a usufruir imediatamente dos benefícios do plano da salvação, do plano de salvação. O objetivo da graça é duplo: salva o homem do pecado e restringe a ação deste, levando o homem a viver nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A graça, segundo o ensino do apóstolo Paulo, é operada mediante a fé. Tudo isso, né, irmãos, é fruto da regeneração. É interessante gravar isso. Regeneração é o novo nascimento. Quando nós temos a experiência do novo nascimento, o que vai acontecer conosco? A gente vai ter a nossa natureza mudada.
A natureza carnal vai dar lugar à natureza espiritual. E a natureza espiritual vai desejar as coisas espirituais. Conclusão. A salvação é ofertada por Deus a todos os homens, de forma indistinta. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. A salvação é para toda a humanidade. Ainda que nem todos a queiram. Ela nos foi dada por Deus por um ato da sua graça, pois as obras não têm o poder de nos salvar de nossos pecados. E a salvação faz de nós pessoas nascidas novamente, justificadas e santas para a glória de Deus. 5 perguntinhas e as respostas que estão na descrição do vídeo. Amém? Quais são as 2 palavras do Antigo Testamento que mostram a ideia da salvação? No Antigo Testamento, 2 palavras que destacam para mostrar a ideia de salvação. Natsal, que significa livrar ou libertar. E Yasha, que traz a ideia de conceder vitória ou ajudar. Número 2. Qual o significado da palavra salvação? A palavra salvação designa o ato de trazer livramento, de colocar numa posição protegida, de livrar da morte. Número 3. Qual a origem da salvação? A salvação tem sua origem no próprio Deus. Número 4. Cite conforme a lição os efeitos da salvação: regeneração, justificação e santificação. O que é a presciência divina? Um dos atributos não comunicáveis de Deus. É a capacidade divina de saber o que há de acontecer no futuro. Por meio de sua presciência, Deus sabe quem há de responder à mensagem do Evangelho. Mas isso não significa que foi Deus que escolheu quem será salvo e quem não será. E aí, irmãos, quero fazer uma pergunta. Deixa no comentário o que você acha. Então, nós precisamos interceder pelas pessoas, pelos nossos familiares, para que Deus faça uma obra de salvação nessas vidas. Você crê que Deus ele tem poder para fazer essa pessoa ir para a presença dele, aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Porque você está intercedendo por ela, porque imagina o pai e a mãe que está intercedendo pelo filho e Deus vai falar assim, eu vou salvar ele por causa dos pais, porque os pais são fiéis, estão intercedendo, estão buscando pela alma dele, então eu vou salvá-lo. Você crê que Deus ele age assim? Ele pode interferir, vamos assim dizer, forçar uma pessoa a se converter, fazer com que ela tenha essa experiência e ela se quebrante, como Paulo, né? Jesus apareceu para Paulo. Como Paulo poderia resistir àquela experiência, àquela cristofania, né? Como Paulo poderia resistir àquela luz no céu, mais brilhante que o sol, e aquela voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, quer dizer, será que Deus pode impor uma experiência na vida de um familiar nosso para que ele se converta? Talvez esse familiar nem se convertesse, mas nós estamos pedindo tanto a Deus para salvá-lo, e que Deus, por misericórdia, por amor a nós, vai falar, eu vou salvá-lo por amor aos meus servos. Você crê que Deus ele pode fazer isso? Deixa no comentário o que você acha a respeito dessa intervenção divina para a salvação, porque eu creio que isso é uma intervenção divina para a salvação. É impossível uma experiência como essa de Paulo, uma pessoa não se converter, amém? Então, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos orar, irmãos. Orar pelos nossos familiares, interceder pela nossa família, interceder pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelas pessoas com quem a gente convive, pedindo a Jesus para fazer uma obra na vida dela. Ainda que aquela pessoa nem vá se converter, mas Deus ele pode chegar lá e fazer a obra e aquela pessoa se converte. Se converteu porque Deus ouviu a nossa oração e porque Deus ouviu a nossa
intercessão. Coloca no comentário o que você acha a respeito disso que eu coloquei. Se Deus ele poderia fazer isso, interferir de tal forma e fazer uma pessoa se converter em resposta às nossas orações, fazer um familiar se converter em resposta às nossas orações. O que você acha a respeito? Deixa no comentário uma opinião. Compartilhe esse estudo com irmãos e amigos. Irmãos, foi 1 hora, 60 minutos redondinho de aula, mas se você chegou até aqui, eu creio que valeu a pena. E o momento de estudo, irmãos, é assim mesmo. O momento de estudo, ele exige tempo, ele exige dedicação. A gente não pode pegar uma aula dessa e atropelar uma aula dessa em 15 minutos. Nós temos que fazer o melhor para o Senhor, amém? E o nosso objetivo aqui é contribuir para o crescimento espiritual e o crescimento no conhecimento da Palavra de Deus, contribuir para a preparação de obreiros para a casa do Senhor. Compartilhe esse estudo com irmãos e amigos e com todos aqueles que estão estudando esta revista. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.